Agora sim. Então, bom dia. A gente vai começar o ciclo 4 agora, né? E bastante atenção no assunto. Eu não sei se vai ter alguma novidade nessa parte inicial, mas é importante que eu preste atenção, principalmente na hora da explicação do conteúdo. Faça notas de aula, faz anotação aí no cantinho, para depois a gente aplicar em resolução e interpretação de problemas, né? Os assuntos que a gente vai ver agora é somente área e perímetro de figuras planas, né? Um lembrete, a área é a região interna, correto? E o perímetro é a medida do contorno da figura geométrica que você tem. Os textos referências que eu tinha comentado com vocês, é a apostila que está aqui, Encontros de Geometria, uma apostila 3 também, você pode baixar ela, isso aqui é interessante para você se aprofundar, para melhorar. Mas tem também vídeos aqui do portal. O material com exercícios está aqui, e os vídeos, a gente vai lá para o 9º ano, porque a gente está mexendo com área, né, de figura. E o perímetro depois a gente faz somente a soma. São 3 vídeos aqui. E a gente vai começar a ver o primeiro. Ok? Agora eu vou mudar essa tela. Ah, beleza, ótimo. É interessante também ter, caso você esteja viajando e não consiga, não está com material na hora, você tem esse material para você estar assistindo. Só quero, me falem se o vídeo, se me fala se o vídeo está com som, tá? Olá pessoal, sou o professor Ah, Gustavo sim, tá Adolfo. com som. Bem, na nossa Tá com som? Sim. Beleza. Então, vamos lá, vamos assistir. Se precisar interromper, me falem, eu estou acompanhando com vocês, né? Eu faço a interrupção e comento um pouco com vocês. Caderninho do lado aí, uma folha para anotação, pelo menos anotar o formulário que a gente vai estar utilizando. E a ideia não é gravar, é compreender para que eu lembre como eu chego nessa forma para aplicar depois, tá? É o processo de resolução que interessa. Iniciando agora e me interrompam quando houver necessidade, eu pauso o vídeo e a gente comenta. Boa aula para a gente. aula de hoje a gente vai começar o estudo das áreas das figuras planas. Bem, em primeiro lugar, a área de uma figura plana nada mais é do que um número que expressa a porção do plano que essa figura ocupa. Bem, para a gente encontrar esse número, para a gente calcular a área de uma figura, o que a gente faz é comparar a figura que a gente está querendo encontrar a área com uma outra figura que a gente adota como unidade de área. Bem, a gente costuma adotar, se convenciona a adotar como unidade de área um quadrado cujo lado mede 1, como é o que está aqui. Então, esse quadrado cujo lado tem medida 1 é que é a nossa unidade de área. E a gente define que a área desse quadrado, denotada por S, é exatamente igual a 1. Tá certo? Esse quadrado, cujo lado mede 1, costuma chamá-lo de quadrado unitário. Então, a partir dele, a gente vai começar a calcular a área de figuras planas. A começar pelo quadrado. Bom, considera aqui um quadrado cujo lado mede n. E aí, nesse caso, eu estou considerando n sendo um número inteiro. Claro que aqui não podendo ser negativo, nem zero. Bem, então, como esse segmento mede n, a gente pode dividi-lo em n segmentos cuja medida é igual a 1. Da mesma forma, aqui também. Tá certo? Bom, então dessa forma, o que a gente fez, né? No caso aqui na figura foram 9, né? Ou seja, eu tenho 3 fileiras com 3 quadrados cada um. Bom, mas o que eu poderia ter, né? No caso aqui, generalizando, o que eu tenho são n fileiras
onde cada fileira vai ter o quê? Vai ter n quadrados. Então, sendo assim, a área do quadrado, cuja medida é n, vai ser o quê? Vai ser n vezes n, onde esse s vai ser igual, então, aqui, a n ao quadrado. Então, num quadrado de lado n, onde n é um número inteiro positivo, a área do quadrado é n ao quadrado, no caso, o lado ao quadrado. Bom, mas ainda, o que eu posso fazer? Considera agora aqui o quadrado unitário. Então, o que eu fiz aqui foi dividir o nosso quadrado unitário em 4 quadrados iguais. Ou seja, então, cada lado mede o quê? Mede 1 sobre 2. Certo? Bom, digamos que a área de cada quadrado desse seja Q. Então, aqui é Q, aqui é Q, aqui também e aqui também. Certo? Bom, então, o que a gente pode afirmar? Que 4 vezes Q é igual a 1, que é a área do quadrado unitário que a gente tomou por definição igual a 1. Então, repara o seguinte, então repare que a área desse quadrado ficou igual a 1/4. Ou ainda, a área desse quadrado ficou 1 sobre 2 ao quadrado. Bom, se em vez de eu ter dividido em 4 quadrados iguais, eu tivesse dividido em n quadrados iguais, como é que seria, né? Em vez de ser 1 sobre 2, cada lado desse novo quadrado seria o quê? Seria 1 sobre n. Né? E aí eu teria n quadrados iguais. Então, dessa forma, a área do quadrado ficaria como? A área do quadrado, analogamente, seria o quê? Seria 1 sobre n elevado ao quadrado. Tá? Então, o que a gente descobriu? Né? A gente descobriu, bom, já descobriu que um quadrado de lado n sendo inteiro, é n ao quadrado. E cada área de cada quadrado desse, de lado 1 sobre n, é o quê? É 1 sobre n ao quadrado. Bom, então considera agora aqui, já de forma genérica, que eu tenha um quadrado de lado m sobre n. Certo? Então, nosso lado, a medida dele é um número racional. Bom, então, para um processo análogo anterior, eu posso pegar esse quadrado, né, e dividir esse quadrado em m ao quadrado quadrados de lado 1 sobre n. Então, dessa forma, a área desse quadrado de lado m sobre n vai ficar como? Eu tenho m ao quadrado, quadrados de lado 1 sobre n. Só que um quadrado de lado 1 sobre n, pelo que a gente viu ainda agora, é o quê? É 1 sobre n ao quadrado. Então, dessa forma, eu vou ter o quê? Eu vou ter m ao quadrado vezes 1 sobre n ao quadrado. Isso me dá, então, que a área do quadrado de lado m sobre n, claro aqui, considerando que n é diferente de zero, é m sobre n ao quadrado. Bom, então a gente já viu que quando o lado quadrado é um número inteiro, positivo, a área do quadrado é n ao quadrado. Quando o lado quadrado é
é um número racional, né? No caso aqui m sobre n, também é um lado ao quadrado. Então, será que para qualquer quadrado a área será o lado ao quadrado? Bom, depende, né? Vamos ver aqui. Cabe a seguinte pergunta. E se os lados do quadrado forem incomensuráveis com o segmento unitário? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso o seguinte, e se o lado quadrado for um número irracional? Será que a área do quadrado também vai ser o lado ao quadrado? Bom, então, para a gente visualizar como é que acontece isso, se isso é de verdade ou não, observa aqui o seguinte, eu tenho aqui um quadrado de lado 2x. E eu dividi esse quadrado de lado 2x em 4 quadrados iguais de lado x. Então, x, x, x e assim por diante. E formei aqui um novo quadrado traçando essas diagonais dos 4 quadrados que eu construí, certo? Bom, e aí observa comigo o seguinte, como o lado desse quadrado vale x, então cada diagonal dessa mede quanto? Mede x raiz de 2. Tá certo? Bem, então, vamos lá. Uma outra coisa que a gente pode observar. Cada vez que eu traço uma diagonal de um quadrado, eu divido o quadrado ao meio, né? Ou seja, então, cada triângulo desse vai ter a área metade desse quadrado. Então, para calcular a área desse novo quadrado, de lado x raiz de 2, o que eu vou fazer? Eu posso, então, somar a área desses caras. Vai ser 4 vezes a área desse triângulo. E cada triângulo desse, a área é a metade da área do quadrado de lado x. Então, a gente tem que a área vai ficar então como? Vai ficar então 4 vezes o quê? Cada quadrado desse, o lado é x ao quadrado. Como é a metade, vou pegar e vou dividir por 2. E observe comigo uma coisa. 4 simplifica com 2, que fica 2. Ou seja, então a área desse quadrado formado por essas diagonais é o quê? É 2x ao quadrado. Mas eu posso reescrever esse 2x ao quadrado como o quê? Como x raiz de 2 ao quadrado. Então, nesse nosso exemplo, nós temos que, mesmo com o lado do quadrado sendo um número irracional, a sua área também é o quê? Também vai ser a medida do lado ao quadrado. A gente não está, isso daqui é só um exemplo, a gente não está demonstrando isso. Se você estiver interessado em ver uma demonstração mais formal em relação a esse resultado, você pode procurar na internet a demonstração de Eudoxo. Em relação a isso, que também é conhecido como método da exaustão. Então, se você estiver interessado em buscar uma demonstração mais formal em relação a isso, ou seja, que mesmo se o lado do quadrado for um número racional, a sua área continua sendo a medida desse lado ao quadrado, você pode buscar essa demonstração. Dentre inúmeras referências bibliográficas que você também pode encontrar isso, tem o livro chamado Medida e Forma em Geometria, da Sociedade Brasileira de Matemática, do autor Elon Lages Lima, que também lá você encontra essa demonstração. Então, fica a seu cargo, se você estiver interessado. O que me interessa agora, no momento, é concluir o quê? Concluir que a área do quadrado, o que a gente pode dizer, né? Então, portanto, a conclusão que eu quero chegar é a seguinte. A área de um quadrado
de lado L é igual a L ao quadrado. Então, seja esse lado um número inteiro, um número racional, se um quadrado tiver lado de medida L, a área desse quadrado vai ser igual a L ao quadrado. E é a partir da área do quadrado que a gente consegue todas as outras áreas que a gente vai falar agora, a começar pela área do retângulo. Bem, então para a gente chegar na área do retângulo, a gente faz uso da área do quadrado. Então considera aqui esse quadrado, onde esse quadrado ele foi construído da seguinte forma. Nós pegamos aqui dois quadrados, um de lado B e um de lado H, mais dois retângulos iguais de lados B e H também. Então, dessa forma, o que a gente fez? A gente formou aqui um quadrado de lado B mais H. Certo? Bom, então, pelo que a gente acabou de ver, né, a área do quadrado é como? Chamar de S de quê? É o lado ao quadrado. Então, no caso, fica B mais H ao quadrado. Bom, lembrando dos nossos produtos notáveis, isso aqui é o quê? O quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quem? Mais o quadrado segundo. Então, essa é uma forma de calcular a área desse quadrado. Uma outra maneira de calcular a área do quadrado, qual é? É fazer a soma dessas áreas. Bom, esses dois retângulos são iguais, então vou dizer que R, são os nossos retângulos. Essa área eu não sei calcular. Essas eu sei. Então, essa área do quadrado vai ficar como? Vai ficar a área desse quadrado, que é B ao quadrado, mais duas vezes a área do retângulo, que eu não sei quanto vale. Então, fica duas vezes a área do retângulo, mais quem? Mais a área desse quadrado de lado H, que é H ao quadrado. Ora, mas esses dois caras são iguais. Então, isso aqui nos dá aqui B ao quadrado, mais duas vezes a área do retângulo, mais H ao quadrado, é igual a B ao quadrado, mais duas vezes B vezes H, mais H ao quadrado. Então, dessa forma, B ao quadrado cancela com B ao quadrado, H ao quadrado cancela com H ao quadrado, e aí esse 2 está multiplicando a área do retângulo, também simplifica com esse 2 está multiplicando B vezes H. Então, dessa forma, o que a gente conclui é o quê? A gente conclui que a área do retângulo é, então, igual a base vezes altura. Certo? Então, a partir da área do quadrado, aí a gente chegou na nossa área do retângulo. Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje. E aí, como foi? Deu para entender. Conseguiu? Eu parei nessa primeira tela. Ah, nunca teria, né? Eu parei nessa primeira tela porque pode ser que alguns alunos tenham dificuldade com formalismo, né? E vocês perceberam que... Deixa eu ficar daqui. A setinha está aparecendo, não está para vocês? Sim. A unidade diária. Sim, cursor do mouse. Né? E, então, aqui, o quadrado unitário. Alguém está entrando? Ok. Tá, então ficou claro o conceito. E lembra que a gente tem que aprender matemática se preocupando com entender conceito e o formalismo também, né? Então, quando eu falo em quadrado unitário, é quando o lado dele vale 1. E o quadrado é uma figura plana que possui todos os 4 lados iguais e os ângulos internos de 90 graus. Ele usa como nomenclatura a área como S, estão vendo aí? S representa a medida de superfície. Então, antigamente, era exigido que a gente usasse o símbolo S para a área. Hoje, não mais. Você pode usar o A.
sem problema, tá? Mas o S vem da medida de superfície, que representa a área, ok? Perceba que quando está escrito quadrado aqui, ele era um unitário, ele colocou um quadrado formado por 9 unitários, estão vendo aqui? E ele chamou essa base aqui embaixo de N, e a altura de N, e a gente sabe que a área vai ser N vezes N, que é N ao quadrado. O problema está aqui em cima, que eu queria voltar com vocês. N pertence ao conjunto dos números Naturais positivos. Exato. Você considerou os inteiros, como ele tem um asterisco aqui em cima, o asterisco elimina quem? O zero. E o zero, ele não é nem positivo e nem negativo, ele é neutro. Então, não tem mais neutro. E quando ele estabelece que dos inteiros eu quero mais aqui embaixo, eu só quero os positivos. Quem são os inteiros que são positivos e eliminou o zero? Ele falou certo, os naturais. 2, 3, assim por diante. Exato. Entenderam essa nomenclatura aqui? É claro que na hora que a gente verificar isso, for observar uma figura geométrica plana, não tem como essa medida de lado ser negativa, concordam comigo? Muito menos eu ter um lado com medida zero. Então, é por isso que ele excluiu o zero aqui em cima, no asterisco. O asterisco, ele elimina o zero, o elemento neutro de um conjunto. E ele só quer os positivos, porque não vai ter lado negativo. Tudo bem até aqui, né? Nessa parte, ok? E, num geral, ele fez uma conclusão interessante. Ele concluiu que, no final, a área de um quadrado, aí ele fez outro teste, né, para o quadrado, quando ele está dentro de outro aqui, mas ele verificou que a área de um quadrado também foi o lado elevado ao quadrado. E essa conclusão ele anotou no final. Então, olha, portanto, a área de um quadrado de lado L é igual a L ao quadrado. Então, basta pegar esse lado e elevar ao quadrado. Ou você usa a mesma regra do retângulo. Ele veio aqui provar, demonstrar também a do retângulo. Ele pegou um quadrado e fez uma divisão. Um quadrado maior, 2 retângulos e fechou um quadrado menor. No final, ele fez ela direta, pegando a parte de baixo, que é base, a parte da base, né? Deixa eu ver se ele não está. Aqui, ó. Essa parte de baixo aqui, que é a base, qual que é a medida desse lado? É o Bzinho mais o H. Do mesmo jeito é a altura, Bzinho mais H. Então, ele chegou na conclusão que a área é Bzinho mais H ao quadrado, não era o L ao quadrado? Feito isso, ele desenvolveu isso aqui, um produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. Lembram a regrinha ou não? Para quem não lembra, qualquer número elevado ao quadrado é a base vezes a base quantas vezes? 2 vezes. Então, se eu pegar Bzinho mais H vezes Bzinho mais H, eu vou concluir nesse mesmo resultado aqui. Tudo bem até aqui? Ok? A ideia é que todos entendam. Tá, seguindo. Feito isso, ele chegou na conclusão da área do quadrado. Ele usou o S para a área Q, especificando que é do quadrado. Mas aí ele fez de uma forma diferente. Ele encontrou, de cada intervalo aqui, ele tem essa área do quadrado maior, que é a base vezes a altura, ou o lado ao quadrado, que é o B ao quadrado, e a do pequenininho, HH, então H ao quadrado. Só que o retângulo de cima aqui é o mesmo que o de baixo. Então, se é o mesmo, a medida da área vai ser 2 vezes. Foi o que ele demonstrou aqui depois. Ele concluiu que o Bzinho ao quadrado, que é a do grandão, o Hzinho ao quadrado, que é aquele quadradinho do canto, e eu tenho 2 retângulos, que a área eu não sei. Mas eu sei essa área do quadrado grandão. Você encontrou ela aqui em cima, ele trouxe ela para cá. E fez uma comparação das duas. Esse B ao quadrado, com aquele B ao quadrado do outro lado da igualdade, vai se anular por quê? Se está positivo, passaria para cá, negativo. E B ao quadrado menos B ao quadrado, eu poderia eliminar. Posso eliminar o 2, posso eliminar o Hzinho ao quadrado. E a conclusão que ele chegou, deixa eu ver se ele vai tampar, aqui. A conclusão, que a área do retângulo é B vezes H. E se você for olhar aqui, B vezes H, aqui é B e aqui é H. Na verdade, é multiplicar a base pela altura. Certo? Depois que eu falei mais uma vez, só tentando algumas questões de formalismo, alguém tem pergunta? É, a diagonal, eu estou vendo aqui agora no chat, eu estava em outra página.
A diagonal não precisou ser considerada, mas se eu elevar essa diagonal ao quadrado, eu vou chegar na mesma conclusão. Se quiser que eu volte naquela figura, eu acho bom eu voltar, então. Ela não foi, mas ao mesmo tempo ele imaginou que vocês conseguiriam deduzir ela. Ele está tampando. Aqui. Ó, qual é a conclusão que ele chegou? Quando ele fez desse jeito aqui, esse 4 simplificou com 2, correto? E aqui ficou 2. 2x ao quadrado é o resultado. Mas se eu resolver isso aqui, pegar esse lado do quadrado, que é x raiz de 2, e elevar ao quadrado, quanto é raiz de 2 elevado ao quadrado? Raiz de 4 que dá 2. Dá 2. E o x ao quadrado é x ao quadrado. Perceberam que esse resultado daqui é o mesmo que ele encontrou em cima? Então, o que ele estava propondo é que se tivesse feito uma comparação. Eu posso deduzir de uma forma diferente, mas se eu for comparar com o lado ao quadrado vai dar o resultado. Foi o que ele usou para que você chegasse na conclusão que todo quadrado, independente se o lado é racional, ou seja, que pode ser transformado em fração, ou irracional, que é o que não pode, o resultado sempre vai ser o lado elevado ao quadrado. Então, ele partiu da demonstração de um quadrado para depois falar do retângulo, tá? E deixou uma sugestão. Se você quer uma demonstração mais formal ainda, dê uma olhada no método da exaustão aqui. Ou também conhecido como demonstração de Eudócio. Tudo bem? Mas a ideia principal é você já sair daqui entendendo, ou sabendo demonstrar, ou sabendo aplicar já a área encontrada, nessa área de um retângulo e a área de um quadrado. Alguém quer perguntar alguma coisinha? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu gosto como ele prova a demonstração, entendi, falei brincando. Não, mas é bom a gente explorar. A gente tem uma sala mista, né? Aqui, ó. Qual seria a diferença entre um exemplo e demonstração? Um exemplo, você pode usar exemplo com valores, com quantidade. Numa situação cotidiana ou não, uma aplicação qualquer. Uma demonstração, vocês perceberam que a demonstração ela vem com a álgebra aplicada, ou seja, letra substituindo número. Imagine que uma demonstração você está criando ou replicando como se chegou à fórmula geral. É a regra, é a fórmula. Uma aplicação você já faz com valores qualquer, entendeu? E nem sempre a aplicação ela chega na fórmula, porque você tem que testar várias para verificar se é verdade. Mas se um valor que você colocar der um resultado diferente, aí a sua tese, ou a sua hipótese, ou o que você achava que era correto, não é. Mas quando você usa letras para fazer demonstração, você chega em resultados que são fórmulas, equações para aplicação. E aí você tem equações famosas, como o Teorema de Pitágoras, né? Você tem a fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva, para resolver a equação de segundo grau. Mas se eu for colocar só valores, nem sempre vai dar certo. Tudo bem? Me ajudem se ficou alguma perguntinha para trás. Tá, mas eu acredito que não. Ok? Entendeu? Então, eu vou ficar tranquilo e vou passar para a próxima, tá? Agora, o próximo vídeo. Deixa eu só ver a carinha dele. E faz a anotação, tá bom? Isso aí é bom, e rever. Quanto mais vocês estiverem investindo em vocês, é melhor. Vamos para o segundo. Ele está no primeiro de novo. Ô, teimosinho. Ok, então na nossa última... Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre as áreas das figuras planas. Então, ok, então na nossa última aula nós paramos... Só para confirmar, todo mundo ouvindo? Sim. Então, beleza. Seguindo, tá? aí na área do retângulo, né, fizemos um exercício inclusive. Então, dando prosseguimento, né, da nossa última aula, vamos ver hoje como a gente se calcula a área do paralelogramo e também, né, algumas maneiras de se calcular a área do triângulo. Bom, a área do paralelogramo ela nada mais é do que uma consequência, né, da área do retângulo. Por quê? Bom, considere aqui um paralelogramo, né, cuja base mede B e a altura mede H. Tá ok? Bom, então observa comigo uma coisa.
Se nós traçarmos aqui esse segmento, como se a gente cortasse aqui, né? Esse paralelogramo, de tal maneira que aqui seja perpendicular, vamos supor que a gente esteja cortando aqui. Então, estamos cortando aqui. Nós temos o quê? Nós temos que esse triângulo aqui, ó, ele é rigorosamente igual a esse. Por que razão? Bom, lembrando que é um paralelogramo, nós temos que os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Então, esse lado é congruente a esse e esse lado é congruente a esse. Além disso, nós temos o quê? Nós temos que esse ângulo, ele é congruente a esse. Por que razão? Porque nós temos aqui duas paralelas cortadas por essa transversal. Então, esse ângulo é correspondente a esse. Sendo assim, né, nós temos que esse triângulo retângulo, né, pelo caso, lado, ângulo oposto ao lado, ele é congruente a esse triângulo. Então, se nós recortarmos, pegarmos esse triângulo e trouxermos ele para cá, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um retângulo. E a área do retângulo é o quê? É base vezes altura. Assim como também será a área do paralelogramo. Então, nós temos que a área do paralelogramo, ela também é base vezes altura. Bom, sabendo a área do paralelogramo, a gente consegue uma das maneiras de calcular a área do triângulo. Né? Por quê? Bom, considera aqui, mais uma vez, um paralelogramo cuja base mede B e a altura mede H. Bom, então, eu vou dividir esse paralelogramo em dois triângulos. De que maneira? Traçando uma das suas diagonais. E aí, nós temos essa diagonal, nós temos que esse lado é congruente a esse, nós temos que esse lado é congruente a esse. Então, pelo caso, lado, esses dois triângulos, eles são o quê? Eles são congruentes, eles são o mesmo triângulo. Sendo assim, nós temos que, se eu chamo essa área desse triângulo de S, a área desse triângulo também fica sendo S. Logo, a soma dessas duas áreas tem que dar o quê? A área do paralelogramo, onde a área do paralelogramo é base vezes altura. Logo, nós temos então que 2S é igual a base vezes a altura e, portanto, a área do triângulo, ela ficou base vezes a altura sobre 2. Então, está aqui uma maneira de se calcular a área de um triângulo. Tá ok? Bom, essa não é a única maneira de se calcular a área de um triângulo. Nós temos algumas outras. Então, vejamos a seguinte. Considera aqui um triângulo onde esses dois lados medem A e B e o ângulo entre eles seja θ. Tá ok? Bom, a gente acabou de aprender a calcular a área do triângulo fazendo o quê? Base vezes a altura sobre 2. Bom, mas a altura nós não temos. Então, traça a altura aqui. Ó. Então, traça a altura. Chamar essa altura de H. Então, nós temos o quê? Nós temos que a área do triângulo ficou B vezes H sobre 2. Bom, mas nós não temos H. O que nós temos é quem? É θ e A. Ora, mas H é o cateto oposto a θ. A é a hipotenusa. Cateto oposto à hipotenusa quem é? É o seno. Então, o seno de θ, ele é igual a H sobre A. Logo, o H, ele ficou o quê? A vezes seno de θ. Então, pegando esse H igual a seno θ
E substituindo aqui, nesse H, o que a gente vai obter? A gente obtém, então, que a área do triângulo ficou B vezes A, que é a mesma coisa que A vezes B sobre 2. Tudo isso vezes quem? Tudo isso vezes o seno de θ. Então, essa é uma outra maneira de se calcular do triângulo. Bom, vejamos então um exemplo numérico para a gente trabalhar isso. Bom, então aqui, ó, a gente tem aqui um triângulo ABC, em que o lado AB mede 4 raiz de 3 centímetros, o lado AC mede 8 centímetros e o ângulo entre eles mede 120 graus, correto? Bom, então o objetivo é exatamente calcular a área desse triângulo. Então, pelo que a gente acabou de ver, nós temos então o quê? Nós temos então o seguinte: a área do nosso triângulo ABC vai ficar como? Vai ficar lado vezes lado sobre 2, então vai ficar 4 raiz de 3 vezes 8 sobre 2. Tudo isso vezes quem? Tudo isso vezes o seno do ângulo entre eles, que no caso é 120. Bem, então, o 2 simplifica com 4, aqui fica 2. Bom, 120 graus, ele é o suplemento de quem? De 60. E aí, lembrando lá, né, da trigonometria, né, dois ângulos suplementares, eles têm o quê? O mesmo seno. Então, o seno de 120, ele é igual a quem? Ele é igual ao seno de 60. Lembrando que o seno de 60, ele é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, esse 2 simplifica com esse 2. E aí nós temos o quê? Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. 3 vezes 8, 24. Logo, a área do triângulo ABC ficou 24 centímetros ao quadrado. Então, está aqui a área do nosso triângulo ABC, né, usando, né, essa relação que a gente acabou de ver aqui, correto? Bom, essa relação, ela também nos ajuda em outras situações, né? Por exemplo, a chegar numa outra maneira de se calcular do triângulo, que é o que a gente vai ver agora. Então, aqui, veja bem, nós temos aqui um triângulo ABC, onde os lados medem Azinho, Bzinho e Czinho, correto? E esse triângulo está inscrito nessa circunferência de raio R. Então, o nosso objetivo é estabelecer uma relação que nos dê a área desse triângulo em função apenas de A, B, C e R. Tá ok? Bom, então olha só. Pode falar. Voltar um pouco, só para voltar um pouquinho, que daquele jeito aí com seno, eu nunca tinha visto. Ah, beleza. Calcular, não. Nós já vamos trabalhando assim, já que surgiu a pergunta, eu já vou comentando com vocês, tá bom? Tranquilo. Não, a ideia agora é a gente estar discutindo, porque eu vou aprender alguma coisa nova, vou reforçar o que eu já sei para depois aplicar. Não adianta querer aplicar sem saber. Vou voltar, então, vocês vão me falando até que ponto. Eu acredito que é nessa parte aqui, né? Aqui ele está com exemplo, mas vamos com a demonstração. Aqui. A mãozinha dele tinha que atrapalhar, né? Aí. Esse daqui que vocês não viram? Foi, isso. Foi, né? Todos? Certo, vamos comentar sobre ela então. Vocês perceberam que o triângulo está desenhado aqui em cima, certo? No triângulo, o que ele tem fornecido? Ele tem um lado, que é o A, e tem o outro lado, que é o B. E entre eles tem um ângulo θ. Então, nesse triângulo, eu não tenho a base e a altura. É quando a altura é desconhecida, eu não sei o valor da altura, mas eu só tenho o valor da base. Lembra, um lembrete importante, a altura, ela é, na verdade, perpendicular à base, ou seja, tem que formar ângulo de 90 graus.
Se não formar 90 graus, não é altura. Tudo bem até aqui? Então, para esse caso que ele apresentou para a gente, eu vou ter o valor de um lado e o valor do outro lado. E vou ter um ângulo entre eles. Tudo certo até aqui? Essa é a condição que mudou da anterior. E nos outros casos, eu tinha base, tinha altura, era bem simples de fazer. Mas nesse caso, não tem altura. A demonstração foi a seguinte: a área que eu sabia era a base vezes a altura sobre 2. Isso ele colocou aqui. Para aí. Até aqui tudo bem? Sim, né? Sim. Então, eu vou pausar o vídeo aqui só um pouquinho, que eu quero conversar um pouco sobre essa parte com você. Pausar não, eu vou sair, porque eu vou abrir um documento que vocês não viram. Só esperar abrir aqui. Beleza? Bem rápido. Documento em branco. Certo. Tá passando com vocês? Tá, né? Já tá em branco, certo? Agora eu preciso que vocês falem comigo que eu vou ficar no Word, tá? O que aconteceu lá para aquele caso de triângulo, então? Ele tem um triângulo, que dá para me aproveitar daqui. Nesse triângulo que ele forneceu, ele não tem altura. Ele só vai ter dois valores. Quais são os valores que ele tem? A base, e a base ele chamou de quê? De Bzinho, certo? E ele tem também o quê? A altura. E a altura ele chamou de quê? Ah, não tem, né? Não tem altura. Mas ele tem esse outro lado aqui, que ele chamou de A, certo? Olha, a altura não existe ainda. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou lembrar onde que estava essa altura. A altura sempre pega em cima, na pontinha, e vai formando um ângulo de... Um ângulo não, um ângulo com a base de... Exato, de 90 graus, que é perpendicular. Aqui estaria a nossa altura, correto? Lembrando que essa altura não tem. Eu vou colocar aqui o valor de H. Ela não foi fornecida. Então, isso aqui vai ser uma situação provisória, vou deixar até marcado. Ela não foi fornecida para a gente. Mas foi fornecida aqui um ângulo. Se eu tivesse aberto o GeoGebra, seria mais legalzinho. Mas aqui dá certo. Aqui eu vou deixar um ângulo formado desse jeito aqui. Deixa eu mudar a cor, verdinho. Aqui embaixo tem um ângulo. E esse ângulo ele chamou de θ, mas poderia ser alfa, ser beta, ser gama, é o nosso alfabeto. Certo? Vamos pegar da equação mesmo. Deixa eu só colocar aqui. Vou chamar ele de alfa. Então, em resumo, isso aqui era o que você tinha apresentado na figura. Você não tem a altura. Ela ficaria aqui, você não tem ela. Mas você tem o quê? Você tem um lado, você tem o outro lado, e você tem um ângulo formado desses dois lados. Você vai usar um outro conceito da matemática, que é... Deixa eu ver se eu tenho. Na verdade, vocês lembram disso aqui? Triângulo retângulo? Triângulo retângulo. No triângulo retângulo, o que que a gente tem? Cateto e hipotenusa. Cateto oposto, cateto adjacente a hipotenusa. Acho que eu vou mexer aqui mesmo. Esse A, se você ficar atento, em relação a H, tá certo? Por quê? Porque em relação a H? Porque se você for prestar atenção, para ser altura, tem que ter um ângulo de 90 graus. Tá vendo o ângulo formado aqui? Então, esse ângulo de 90 graus. Qual que é o valor do lado oposto? Na verdade, quem é o nome do lado oposto ao ângulo de 90 graus? A hipotenusa. A hipotenusa. Então, vocês perceberam que o meu A aqui, ele representa o quê? A minha hipotenusa. Eu já tenho a nossa hipotenusa aqui, que é importante para quando eu trabalho com triângulo retângulo, né? Esse H, eu não tenho ele. Mas eu preciso dele, porque ele está na fórmula da área do triângulo, que é base vezes altura. Esse H eu não tenho, mas qual é o papel dele aqui? Lembra que num triângulo retângulo eu tenho catetos, um é oposto, outro é adjacente, e eu tenho a hipotenusa. A hipotenusa ficou claro, que ela está em frente ao ângulo de 90 graus. Mas aqui eu tenho o ângulo. Quem tem esse lado aqui em frente ao ângulo? É o cateto oposto à alfa, como o Gil falou no chat. Oposto?
Isso. Beleza, cateto oposto. Tudo bem até aqui? Então, olha só, eu preciso de uma fórmula que tenha o meu cateto oposto e uma que tenha a hipotenusa. Qual que é a única regra que resolve essa condição aqui para mim? Vocês lembram as regrinhas de seno, cosseno e tangente? Quem é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Exato. Quem é o cosseno? Cateto Adjacente sobre adjacente hipotenusa. sobre... E quem é a tangente? Cateto oposto sobre O cateto? oposto sobre adjacente. Exato. Então, o que a gente vai procurar aqui, na verdade, é o nosso seno, né? Seno de qual ângulo que eu estou lidando aqui? Seno do ângulo alfa, né? Que eu estou mexendo ali. Isso. Então, seno de alfa, em ordem contrária, ele vai ser igual a quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa, correto? Então, eu vou pegar a partir daqui. Quem é o meu cateto... Opa. Quem é o meu cateto oposto? A altura. Da altura. Eu vou trocar isso aqui. Ah, esse H ele mudou. Não era para ter mudado, é H minúsculo. Então, meu cateto oposto eu vou trocar por H. Tá certo? Tá. E quem que é a minha hipotenusa? A hipotenusa, ele mudou também. O tamanho da letra, eu não tinha visto. É o Azinho, certo? Tá. Eu tenho uma proporção. Debaixo desse seno aqui, tem qual número? Quando não tem nada, vale quanto? Não é isso? E eu posso fazer a proporção. Numa proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Em resumo, multiplica? Por inverso. Cruzado, né? É isso aí. Tranquilo? Não sei como vocês falam. Eu vou pegar esse cara aqui e vou multiplicar com esse. Professor, o senhor deixou o Azinho em cima e o Hzão embaixo. O cara, tá certo. Obrigado. Eu fui trocar lá e não vi. O cateto oposto está aqui, é o meu Hzinho, e o cateto, não, e a hipotenusa é o meu Azinho, certo? Mas o que a gente vai fazer é multiplicar cruzado aqui. E se eu for multiplicar cruzado, e agora, o que fazer? H vezes 1 vai ficar como? Vai continuar H. H. Eu vou fazer de forma já direta aqui. Seno alfa vezes A vezes O seno seno alfa. alfa. E aí você chegou na conclusão que ele tinha, só que ele usou o ângulo θ, né? Tá. Quando você for encontrar a regrinha da área do triângulo, como que funciona a área do triângulo? A área do triângulo, então eu vou chamar de F, como ele fez, tá certo? É igual a... Nós tínhamos que era base vezes a altura, correto? Agora eu já vou mexer só aqui que me interessa mais. Aqui seria base vezes quem? Altura, dividido por quanto? Dividido por 2. Por 2. Perfeito. A base, se você for perceber na sua figura, você tem ela, não tem? Que é o B? Então, eu vou repetir a base. B. Vou pegar essa parte aqui. Vou fazer na frente. Opa, não copiou. Ctrl C, Ctrl V. Aí. A altura, eu vou ter que trocar ela. Por quê? Porque eu não tinha altura. Então, no lugar dessa altura, eu vou lá olhar na figura. Eu vou perceber que a minha altura aqui, ela não tinha, mas eu tenho ela aqui. Foi o que a gente encontrou. Quem que é a minha altura? A seno de alfa. Vou fazer essa troca. A vezes seno em alfa. Vê se está ok até aqui. Chegou nessa parte aqui, o que que eu vou fazer? Eu já tenho B e eu tenho A, que são os lados. E é só o meu seno. Ou eu deixo ela desse jeito, com esse formato, ou eu posso deixar ela assim, ó. Tira esse seno. E eu posso colocar no final. Vezes... Ah, acho que dá certo aqui. Pronto. Essa é a fórmula que eu estava procurando. Deixar ela de lilás.
Acho que tem essa na apostila de Teorema de Pitágoras diária. Conseguiu lembrar dela? E foi a mesma que ele encontrou lá. Então, você vai usar os dois lados que você tem, mas desde que o ângulo esteja formado onde? No meio, né? Essa é a condição. Tem dois lados e o ângulo entre eles. Para você encontrar a área de um triângulo assim, porque falta a altura, você vai fazer o produto dos lados, vezes seno, porque é cateto oposto e hipotenusa que você tem, e mantém o dividido por 2. O que vai mudar é trocar a altura, vai usar o outro lado, que é o A, e multiplicar tudo por seno do ângulo que você tem. Lembrando que esse ângulo tem que ser necessariamente o ângulo formado entre os dois lados. Ajudou? Muito. De verdade. Então, alguém está com dúvida ainda? Não, né? Só que eu fiz. Ah, pode falar. Pode falar, pode abrir o microfone e falar. Quem levantou a mão? Não está mais aparecendo. Então, Eu acho. tá, então... Ah, tá, beleza. Posso passar, né? Foi um comentário que eu fiz aqui, agora a gente vai voltar para o vídeo. Professor, se o senhor tivesse feito isso sábado passado, eu não ia saber o que o senhor estava fazendo. A gente viu seno, cosseno e a tangente literalmente nessa semana, na terça-feira. E se tiver acontecendo isso aqui, de não entender o que é seno, cosseno, a gente me fala que eu abro aqui e a gente faz, tá? Mas tá tranquilo, vou seguir. A meta é a gente acompanhar. Aqui nunca teve ainda, não teve ainda seno e cosseno, tá bem atrás. E ele, No meu que caso. ele fala de conceitos que você já... Ele imagina que vocês já sabem, né? Para dar sequência aqui. Então, interrompam sempre. Era só essa parte que vocês queriam que eu falasse? Pode falar. Deixa pra lá. Oi? Tá. Então, posso ficar tranquilo que vocês entenderam, certo? Ninguém falou nada. Não fiquem com dúvida. Vou abrir o vídeo aqui agora. Pera, que eu tô em dúvida aqui, mais ou menos. E, tipo, quais ocasiões mesmo que utiliza seno, cosseno, a gente quer essas coisas que, tipo, já vi essas coisas, mas mais pela internet, que na escola, tipo, eu tô no 9º ano, ainda não aprendi direito, assim, mais a Tá. fundo. Você só vai usar seno, cosseno e tangente quando você tiver um triângulo retângulo, correto? E o valor de um ângulo. Acho que daqui um pouco eu posso... Vocês estão vendo isso agora, né? A gente faz uma explicação sobre seno, cosseno e tangente sem problema. Mas você só vai poder usar quando você tiver um ângulo que não seja de 90 graus e o ângulo de 90 graus. Por isso ele é usado em triângulo retângulo. Deixa eu fazer melhor ainda, então. Essa parte de trigonometria eu estudei sozinho, cara. Isso. E esses ângulos, quando são os ângulos notáveis também, você tem que sabê-los, né? Vamos voltar para a nossa página aqui em branco. Aqui ficou ok, né? Vou deletar isso aqui. O que a gente vai estudar aqui agora? Está mostrando para vocês? Está, né? Eu vou ficar focado Em aqui na branco. página do Word. Me ajudem, se precisar, tá? Se não estiver escutando ou entendendo, falem. E se alguém falar no chat, me avisa. Talvez está sem o áudio. Então, vamos começar aqui. Primeira coisa, a gente vai aprender trigonometria. No triângulo retângulo. Especificamente, triângulo retângulo. Então, você precisa ter esse triângulo aqui. Qual é esse triângulo? É o triângulo que apresenta um ângulo de 90 graus. 90 graus. Vai falando comigo. Deixa eu só mudar a letra, ajeitar a folha para a gente estudar com ela. Tá, então vamos desenhar esse triângulo aqui. Vou deixar isso aqui mesmo. Esse é o triângulo mais comum que a gente tem. Então, esse aqui é um triângulo retângulo, correto? Nesse triângulo retângulo, a gente tem que identificar o ângulo de 90 graus. E se você prestar atenção, ele está aqui. Vou até mudar a cor dele. Notaram o ângulo de 90 graus? Então, eu preciso desse ângulo de 90. Por quê? Porque o lado que está em frente a esse ângulo de 90, ele é o maior lado do triângulo. Está vendo esse lado aqui?
e ele tem um nome. Como que ele é chamado? Hipotenusa. Hipotenusa. Então, vamos começar com ela. Hipotenusa. Vou só colocar o nome desse lado aqui. Professor, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo? Sim, é o maior lado do triângulo retângulo. Tudo bem até aqui? Depois, você tem outros dois lados. Como que chama esses outros dois lados? Catetos. Catetos. Cateto. Então, aqui nós temos um cateto. Deixa eu trazer ele para cá. E aqui embaixo nós temos o outro cateto. Lembra que eu não estou chamando de A, B e C ainda. Tá certo? Então, nós temos a hipotenusa e nós temos o cateto. Percebeu que eu começo a classificar como com a hipotenusa? Porque ela está em frente a ângulo de 90 graus. Está claro até aqui? Sim. Beleza, então. Primeiro, nomenclatura. A hipotenusa, eu vou chamar ela de A. Professor, tem que ser só o A? Não. Você vai ver chamando de C. É a questão do formalismo. Qual a sua decisão? É mais comum você encontrar ela como sendo A. E a gente segue. É interessante que a gente vai seguir o nosso alfabeto mesmo. Deixa eu deixar ela assim. Se a hipotenusa é o nosso A, os outros catetos eu vou chamar de quê? B e C. B e C. B e C. Até agora é a única coisa que eu posso fazer. Tudo bem até aqui? A, B e C. Certo. Mas eu não posso aplicar essa trigonometria no triângulo retângulo, que é o seno, cosseno e tangente, por quê? Porque eu não tenho um ângulo para trabalhar. O ângulo que eu tenho é de 90, e de 90 eu uso para achar a minha hipotenusa. Eu preciso de um ângulo. Então, agora é uma decisão que a gente vai ter, e eu vou colocar esse ângulo aqui em cima. Deixa esse ângulo aqui. Se eu coloquei esse ângulo aqui em cima, eu vou dar um nome para ele. Que ângulo que é esse? Alfa. Pode ser alfa, então. Vamos manter o alfa. Esse ângulo aqui de cima, ele vai chamar de alfa. Agora tem um ângulo lá dentro. Não sei se vocês lembram, mas ele já deve conferir outras vezes aí. A soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Se aqui já usou 90, percebeu que é o maior ângulo? Porque para dar 180 graus, esse ângulo alfa com esse outro que está aqui embaixo tem que dar 90 também. Porque somando dá 180, certo? Isso me importa para agora? Não me importa. Mas só para comunicar, para conversar com vocês, que o de 90 é o maior ângulo do triângulo que eu tenho. Por isso que ele libera o maior lado que está em frente a ele, que é a nossa hipotenusa. Uma vez que você tem o ângulo alfa, agora você consegue dar nome para os outros. O ângulo alfa. Em frente a esse ângulo alfa, existe um lado. O lado oposto ao ângulo alfa, certo? Se é o lado oposto que está em frente, como que ele é chamado? Cateto Cateto oposto. oposto. E o outro cateto, como que ele vai ser chamado? Adjacente. 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 Exato. Então, nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Mas eu só posso dar esses nomes, cateto oposto e cateto adjacente, depois que eu encontrar a hipotenusa e depois que eu tiver um ângulo. Professor, e se esse ângulo alfa não tivesse ali, tivesse aqui, ia mudar alguma coisa? Ia. Porque se eu tiver aqui embaixo, quem que é o cateto oposto? É o B. Era onde estaria o adjacente. Tudo bem? E o oposto aqui agora seria adjacente. Entendeu que, dependendo desse ângulo, os catetos vão ter nome específico? Até aqui, alguma pergunta? Não? Então, agora, sabendo o triângulo, você vai criar as regrinhas que a gente está lidando aqui agora. Qual que é a primeira regrinha que eu tenho? Seno. O que é o seno? Na verdade, são razões trigonométricas. Deixa eu inserir a equação. A primeira razão que eu tenho é o seno. E o ângulo que a gente está falando é o ângulo alfa. Então, eu vou olhar só onde está o alfa. Percebeu que o alfa está aqui em cima? Então, é lá que eu vou olhar. Quem é a regrinha do meu seno? Seno vai ser a razão de dois lados. A razão é a divisão de um lado pelo outro.
é eu pegar o cateto oposto, eu vou abreviar como CO, e dividir pela hipotenusa. Essa é a primeira regrinha que eu tenho. Seno é o cateto que está oposto pela hipotenusa. Ah, professor, e se eu não pegasse o oposto, eu pegasse o adjacente? Aí eu não teria o seno. Eu teria quem? Cosseno. Cosseno. Então, só nomenclaturas de razões, tá? Do triângulo. Quem é o cosseno? O cosseno vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa. CA, tá bom? E está faltando mais uma regra. Quem está faltando? Tangente. A tangente. Tangente. Lá no curso superior, você vai escrever ela como tan. Mas os professores devem estar usando como TG, não é? Quem aprendeu agora? Ainda não vi na escola, ainda não vi. Eu costumo usar o que está na calculadora. Sim, cos e tan. Aí tan, né? usou TG, tentou usar, falou que ia usar TANG, mas depois abreviou para TG. TG mesmo, né? Então vamos usar TG. Então, ó, seno, Manuel. cosseno, tangente, certo? A tangente, qual a razão? Olha, se você pegar o cateto oposto pela hipotenusa, o nome é seno. Se você pegar o adjacente pela hipotenusa, o nome é cosseno. E se você pegar os catetos, o oposto, e dividir pelo adjacente, nós temos quem? A tangente. São só razões. Então, para ficar claro, acho que eu vou deixar assim mesmo. Deixa eu deixar só uma setinha aqui, para ficar mais fácil. Deixa eu ver setas aqui. Aqui. O primeiro é o seno. Deixa eu chamar isso. Seno. O segundo vai ser? Pior que ele não está salvo. Está custoso. Aqui embaixo vai ser o cosseno. E a última que a gente tem é a nossa tangente. Então, basta você entender que isso é aplicado especificamente no triângulo retângulo, correto? E que seno, cosseno e tangente são razões. Se eu pegar o oposto e dividir pela hipotenusa, qual é o nome disso? Seno. Se eu pegar o adjacente e dividir pela hipotenusa, qual é o nome disso? Cosseno. Se eu pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente, qual é o nome disso? Tangente. Até aqui, tudo bem? Outra coisa que eu queria comentar com vocês. Então, que conclusão que você vai chegar aqui? Nós temos a regrinha do seno, não temos? Quem que é o seno? Cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto aqui? Puxa para mim. É o Czinho. É o valor do lado C. Vem aqui e coloca o valor dele. Quem é a hipotenusa? Qual é o valor da hipotenusa aqui, o tamanho? É o Azinho. Então, que conclusão que você chega? Nesse caso que a gente colocou aqui, onde colocou o ângulo, para calcular o meu seno, basta fazer o quê? Dividir o valor do C pelo valor do A. Ficou claro? O que eu quero agora é fazer a mesma coisa com cosseno. Só que aqui não é seno, aqui agora é cos. Quem é o CA, que é o cateto adjacente? Vai lá e acha o tamanho dele. O adjacente, o tamanho é B que eu coloquei. Troca. Isso depende do nome que você colocou lá. E a hipotenusa que está aqui embaixo? Quem é a hipotenusa? O A. O último que faltou foi a tangente. Então, como que eu posso calcular essa tangente? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Olha o alfa. O oposto é quem? C. Quem que é o cateto adjacente que está aqui embaixo? O adjacente é o B. Vem aqui e substitui. Se eu tivesse valores, eu tinha encontrado. Seno, cosseno e tangente são razões. Professor, acaba aí. E se eu quisesse pensar diferente? E se eu quisesse dividir o cateto adjacente pelo cateto oposto? Pode? Pode. Só que não é tangente, é cotangente. E se eu quiser dividir a hipotenusa pelo cateto adjacente? É cosseno? Não é mais cosseno. Cosseno é adjacente pela hipotenusa. Aí você vai encontrar uma razão chamada secante. Vocês vão estudar ainda.
E se eu dividir hipotenusa para o cateto oposto, é o seno? Não, é a cossecante. Então, são razões que eu tenho aqui. Tem a nomenclatura e sempre volta nelas E para qual é falar o com oposto vocês. da, Oi? e qual é o oposto da tangente? O oposto da tangente é a cotangente. Então, deixa eu aumentar aqui esse Ah. quadro. Então, são as inversas dessas funções. Aqui não vai ser a tangente, vai ser a cotangente. A cotangente, ela vai ser, eu vou inverter. No lugar do cateto oposto, eu vou colocar o cateto adjacente. No lugar do cateto adjacente, vou colocar o cateto oposto. Aqui não é tangente, é cotangente. Até mudei o símbolo lá. E a cotangente, então, acho que o símbolo mais comum é cote. Vou colocar o proteger que foi mais fácil, né? Quem é o cateto adjacente? É o B, não é isso? Quem é o oposto? Eu sei. Percebeu que a tangente é C sobre B e a cotangente é B sobre C? Elas são opostas. E aí você tem oposto, tem o nome de cada uma das razões, mas para a gente sempre vai interessar essas três aqui, né? Porque elas são básicas e vão conversar como se a gente tivesse costume de usar. Facilitou? Sim. Mais alguma pergunta aqui? Quem não viu, entendeu que são razões. É uma nomenclatura que eu tenho que entender. Enxergar que estão falando no chat, né? Daniel, eu tô sobre o limite. Oi? O áudio ficou ruim dele. Tá, o limite é um número que aproxima muito. Sim. Tá, nunca entendi isso, entendeu já agora? Tá tranquilo? São razões. Anota isso aí num cantinho, que sempre que for usar vai falar qual é a tangente, qual é o seno. Então lembra, seno é cateto oposto pela hipotenusa, cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa, e tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. São razões. Eu preciso, então, sempre ter o triângulo retângulo, separar a hipotenusa e os catetos, ver qual ângulo eu tenho ou eu quero, e desse ângulo identificar cateto oposto, que é em frente a ele, e adjacente, que é aquele outro que envolve de 90 graus e o ângulo. Depois que eu tiver isso, eu posso encontrar seno, cosseno, tangente. Cotangente eu já passei, secante, cossecante, só se precisar a gente usa. Professor, mas lá ele falava que o negócio era raiz quadrada de 3. Ah, aí já é na musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, é isso? Aí é você aplicando a semelhança de Fica triângulos chato para demais. você já Exato. ter a razão. Se a gente usa o triângulo isósceles, você encontra todos eles. Cara, é o isósceles. Ou equilátero também dá para fazer, né? Aí você demonstra cada um desses ângulos, porque o equilátero, lembra a formação dele? Os três lados são iguais e os ângulos internos são iguais, né? Todos medem 60 graus. Pode falar, cara, não precisa ficar guardar com a mão levantada, não, a gente está pouco aqui. Ô, professor, então, por exemplo, a secante é o seno elevado a -1? Exato. Na calculadora científica você vê isso. O seno na calculadora é sim, né? Com i. E o inverso dele é seno a -1. Aí não é secante, não, é cossecante. Acaba confundindo. O inverso do Isso eu tinha seno é a dúvida. cossecante. O inverso do cosseno é a secante. Quer que eu acrescente essas duas lá para vocês? Seria melhor. Então, eu já vou deixar pronto, vou Gostaria. lá. Tá, o que faltou aqui, então? Vou pegar o do seno, para a gente mexer. Em algum momento, se precisar, né, vocês estão além, você já sabe usar. Em vez de usar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou subir a hipotenusa, correto? E vou descer o cateto oposto. Percebeu que é o inverso em cima aqui? Eu não vou ter mais o seno. Eu vou ter o secante.
cossecante. Então, qual é a regrinha dela? Eu tirei demais. Cossecante do ângulo. A cossecante do alfa, ela vai ser, quem é a hipotenusa? É o A, né? Olha lá no desenho, a hipotenusa está aqui, é o nosso A. E esse C vai cair. Quem que é o de baixo, que é o cateto oposto? O C. Percebeu que a cossecante, ela é o oposto. Ela é o oposto, não, perdão. Ela é o inverso do seno. Botou um assim aqui, vamos colocar. Mas, olha, na calculadora eu acho que está cos... Ah, não está, né? Está ao contrário. É comum você encontrar cosec, tá? Também. Eu vou deixar mais próximo da linguagem. Agora vamos pegar o nosso cosseno e vamos invertê-lo. O cateto oposto vai cair e a hipotenusa vai subir, certo? E aqui eu não vou ter mais o seno. Ah, eu peguei ao contrário, peguei o seno de novo, né? Aqui, na verdade, deixa eu trocar isso aqui. Eu queria demonstrar de um jeito, vou copiar o cosseno. Já copiou. Certo, a minha hipotenusa sobe. E do cosseno, a gente tinha um cateto adjacente em cima, ele desce, certo? É o inverso. Então, nós não teremos mais o cosseno. Nós teremos a secante. Eu vou mudar o nome aqui. E aí, quando você aprende isso aqui no ciclo, você vai ver a representação no desenho deles. E a secante é só sec. Tá, então, a hipotenusa. Acha ela para mim lá. A hipotenusa é o A, né? E o cateto adjacente é o B. Pronto. Agora, você tem todas elas, as comuns que a gente tem e as inversas. Tudo certo? O que você estava falando? Alguma pergunta aqui? Tem alguns ângulos que você precisa saber. Deixa eu descer. Tá, vou colocar uma tabela aqui. Quais são os principais ângulos que eu tenho? Tá sendo o ângulo, 30, seno, cosseno. 45 e 60? Isso, vou deixar de 3. Aí tem um problema do 120. Lembra do 120 que ele fez lá? Se vocês quiserem, eu comento também, porque ele Isso que eu ia aproximou. Virou perguntar. 60 porque Exato. ele partiu no meio para criar a altura. Eu fico com eles. Tá. Pode, o seno dá certo. Vamos lá, então. Nessa tabela que eu estou montando aqui, nessa parte, eu vou deixar sempre os ângulos, certo? Quais são os ângulos que eu tenho? 30, que é o principal, né? Depois, 45 e 60. É no do triângulo, né? Isso aqui, você perceber que vai até 90 graus. Então, esses são os principais ângulos e é o que me interessa. 30, 45, 60, é só ajustar isso aqui. Certo, né? Dos ângulos, quem eu quero aqui? Primeiro eu quero encontrar o seno. Depois eu quero encontrar o cosseno e depois a tangente. E vocês encontram também na internet caminhos para isso. Vou usar a nomenclatura que a gente fez. Tranquilo? Quais são os ângulos de 30? Então, quando eu tiver nessa parte aqui, eu estou pedindo seno de 30. Alguma dúvida? Até aqui não, né? Eu vou já deixar em forma de fração para cada um. Então, aqui eu vou colocar valor. Aqui eu vou colocar valor. Como a aula está sendo gravada, depois vocês podem assistir. Tem jeitos de montar, tem jeitos de demonstrar, e musiquinha para facilitar. Tá? Você precisa entender esses que eles não vão ser fornecidos. Até aqui, ok? Tá, qual é a musiquinha que acabam usando? Ó, 1, 2, 3. 3,
2, 1. Tudo sobre 2. Vamos lá. Vocês não vão colocar cantar, não, né? Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Ah, beleza. Já é um caminho. Vou deixar anotado aqui para quem não sabe, se quiser testar. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre. Vamos lá mais uma vez. Raiz de 2, raiz de 3. Tem variações. Vou colocar embaixo. A tangente é diferente. Veja como é. Raiz. Vou escrever. De 3 sobre 3. 1. Raiz de 3. Usa aquele jingle de Natal. Aquele jingle bell, lembra? Então vai. 1, Sobre 2, 3. 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Vamos lá mais uma vez. Raiz de 2, raiz de 3. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ei! E aí você vai. Isso aqui é um caminho também para fazer. Para que a gente faz isso? Olha a sequência que ela foi montada. Começa com a música 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Aí você começa 1, 2, 3. Depois 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Enquanto você está pensando ou cantando a música, você completa. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Vamos lá, mais uma vez. Raiz de 2. Então, no 2 aqui, você vai colocar a raiz dele. Eu devia ter pensado nisso antes, né? E não aceitou a equação. Deu probleminha aqui. Aí, vou pegar uma raiz aqui. Raiz de 2. E eu preciso aqui também. Raiz de 2, raiz de 3. Então, vou colocar nesses dois. Pode colocar raiz em todo mundo também, porque raiz de 1 é 1, né? É um caminho para você lembrar isso aqui. Aí você cria o seu caminho que achar mais fácil. É raiz de 2 e raiz de 3 que a gente tinha combinado. Pronto. Aqui eu tinha apagado 2. Então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Vamos lá mais uma vez, raiz de 2, raiz de 3. Você já tem seno cosseno prontinho aqui. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3, está errado aqui, é sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Vamos colocar aqui raiz de 3 sobre 3. Depois ele coloca 1. Aí, gente. 1. E isso aqui também cai fora. Raiz de 3. Agora, se você for prestar atenção, o que você precisa saber mesmo é somente essas duas linhas aqui. Seno e cosseno. Por quê? Isso assim resolve. Pronto. Deixa até aqui. Por que que? Porque tangente, cotangente, secante, cossecante, é só dividir seno por cosseno, você vai encontrar as outras coisas. Lembra dessa parte que a gente tinha falado aqui? O que é, por exemplo, a tangente? É C sobre quem? B, não foi? É cateto oposto para o cateto adjacente. Vocês estão me acompanhando ou não? Está ouvindo? Tá, eu vou abrir um pouquinho aqui, só para comentar uma coisa com vocês. Eu vou focar na tangente. E se cateto oposto para o cateto adjacente? Na matemática, eu posso fazer isso aqui. Vocês sabem que isso aqui é uma divisão, certo? Eu vou pegar o meu cateto oposto. Olha o que eu vou fazer. Não queria essa parte. Eu vou pegar o meu cateto oposto, colocar ele em forma de fração,
e vou dividir ele pela hipotenusa. Mas se eu fizer isso em cima, para não mudar o valor dessa razão, eu tenho que fazer o mesmo embaixo. Concordam comigo ou não? Porque se eu dividir tudo por hipotenusa, essa hipotenusa eu posso cancelar. Concorda? Uhum. Se vocês falarem comigo. Peraí, então, se eu posso fazer isso na matemática, o que é cateto oposto pela hipotenusa? Vai lá em cima. Quem é cateto oposto pela hipotenusa? É o meu Seno. seno. Vou pegar o meu seno e vou trocar esse cara aqui por seno. Quem é cateto adjacente pela hipotenusa? Adjacente pela hipotenusa é o meu cosseno. Então, a tangente é só você dividir. Opa, não está. Agora eu entendi. Não está copiando. Então, para me encontrar a minha tangente, basta eu dividir seno por cosseno. E se a gente vier aqui em cima e fizer essa divisão, divide seno por cosseno. Se eu dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, qualquer coisa por ela mesma é quanto? 1. Se eu dividir esse cara por esse 2 com esse 2 cancela, sobra quem? Raiz de 3. Se eu dividir 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2, você vai chegar em 1 sobre raiz de 3, que você vai racionalizar e vai dar esse mesmo valor aqui. Então, a tangente, para você encontrar ela, basta você pegar o valor do seno e dividir por quem? Pelo cosseno, que é o que a gente tinha aqui em cima. Então, nessa divisão, você vai encontrar os valores da tangente. E aí você vai poder também fazer as outras, tá? A cossecante é você inverter o cosseno, aí você aumenta essa tabela quando quiser. Mas não é para agora. Essa daqui, quem tinha me perguntado, é a que você tem que saber. E muitas vezes perguntam a tangente, né? Pela fase de questão, e a tangente é só dividir o seno pelo cosseno, do mesmo ângulo. Se eu tiver com 30 graus, é o 130 por cosseno de 30. Ufa, alguma pergunta? Não, não é uma pergunta, mas é mais uma observação. É que o seno de 30 também vai ser igual o cosseno de 60. Exato, são Porque vai ser... complementares. Ângulos Aham, complementares somam quanto? 90 isso, graus. Então, quem que completa 90? 30 e 60. Se eu tenho de 30, 30 e 60 completa. Então, o seno de um é o cosseno do outro. Percebeu que o seno de 30 é um meio e o cosseno de 60 é um meio. O cosseno Então, de meio um é igual ao Acontece seno também do no outro. 45. Então, contrário. Oi? Então, meio que o seno e o cosseno é meio que, tipo, vão se invertendo e nos 45 graus eles se encontram, não é isso? Exato, porque é a mesma coisa. Quem completa 45 para somar 90 graus? 45. Por isso que são iguais. Tem muitas formas de você pensar isso aqui. Mais algum comentário? Algum acréscimo, contribuição? Professor, você vai Não? falar. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. Você vai falar sobre o que o professor falou lá de 120, que tinha voltado? Posso? Já é uma perguntinha, né? Até então, quem não sabia seno, cosseno e tangente está aqui. Ok? Sim, né? Agora vamos lá no ângulo de 120. Deixa eu essa tabelinha aqui, peraí. Com a imagem fica mais fácil, tá? Vou pegar uma imagem e descer lá. Aqui já resolve. Copiar a imagem. Podemos, então, né? Isso aqui, o que a gente falou até agora? Nós construímos os ângulos notáveis, que a gente tem os principais, vimos as relações trigonométricas no triângulo, ok? Então, agora eu vou avançar um pouquinho. Aliás, aqui é triângulo, não quero. Eu quero agora que vocês entendam o que ele fez
naquela hora que ele falou que o seno de 120 graus era igual... Deixa eu me ajeitar aqui. Era igual a seno de 60, né? Ok, vamos entender essa parte aqui. Para entender isso, eu vou recorrer a essa imagem. Todos vendo a imagem? Tá, né? Sim. Quando a gente trabalha com triângulo, percebeu que nós temos, vamos imaginar o plano cartesiano, x e y. 90 graus, se você for prestar atenção, ele está restrito a essa parte aqui, ó. 90 graus é só daqui até aqui. Ok? Vou deixar de uma outra cor. Pior que eu estou usando aqui, esse amarelo. Isso aqui é 90 graus, certo? Tá rebelde. 90 graus é só esse pedaço aqui. Acho que eu posso fazer uma bolinha que já resolve o nosso probleminha. Aqui. Esse é o 90 graus. Mas se eu pego e traço uma circunferência, eu vou ter 90 graus com 90 graus, eu vou ter um ângulo de meia volta, que é 180, confere? Lembrando que o ângulo se inicia aqui no X. Ele fazendo essa volta aqui, ó, do X até aqui, 90 graus. Depois ele vem do Y até aqui do X, 90 graus. Do X até aqui embaixo, mais 90, com mais 90, e eu tenho uma volta completa. Uma volta completa é quanto? 180 graus. Até agora está tranquilo? Eu estou falando com vocês de trigonometria e, se não estiver acompanhando, me falem. Tá tranquilo? Tá aí. Tá. Então, vimos agora no ciclo. O que eu quero que vocês entendam é que eu estou passando de 90 graus. Até então, a gente construiu a tabelinha aqui embaixo para quais ângulos? 30, 45 e 90. 30, 45 e... 90 não, 60, né? 60. A gente estava preso aqui no primeiro quadrante. Mas se eu quiser mais ângulos, igual ele falou do 120, tá vendo que o de azul está aqui o 120? Mas ele poderia ter falado qualquer um desses caras aqui. Então, a gente vai aprender uma coisinha agora chamada ângulo correspondente. Tá? Essa bolinha aqui não precisa. O que é o ângulo correspondente? Primeiro, entendam que o 60, ele é correspondente com quem? Com 120. Por que ele é correspondente? Eu acho que tem uma função aqui que me ajuda. De 60 até 0 vai ter 60, e de 120 até 180 vai ter 60 também. Exato, olha só, o 60, deixa eu só melhorar. Aqui, deixar aqui, está mais espesso, a gente fez de amarelo, deu certo. Tá, olha a distância que tem aqui, nessa parte, do 60 até o X, pensa que o tamanho é 60, correto? Ok? Agora, se eu pegar e trouxer ele para cá, olha o que vai acontecer. O 120 até o meu X de novo, a altura dele é 60 também. Eles estão alinhados. Então, por isso que o 60 equivale a quem? Ao 60. Percebam que o referencial dele é o X. Imagina que seria quase que uma altura, né? Em relação. Se é do mesmo tamanho, são correspondentes. Agora, olha na parte de baixo aqui também. Se eu descer aqui, você vai perceber que quem ainda é correspondente? O 60 foi ao 120, e o 120 é correspondente com quem? Com 240. Que é correspondente com quem agora, lá no quarto quadrante? 300. Ficou claro isso aqui? 300, porque comparado com a horizontal, a distância é sempre a mesma. Tudo bem até aqui? Vocês me falem. Posso explorar de outro jeito. Até agora entendeu? Então, olha, sem marcar nada. O de 45, que é o de verde, olha a altura dele. Quem é correspondente a 45? 140.
E E 35. 35, quem mais? 205. Quem mais? 315. E o de 30, quem é correspondente a ele? 150. Quem mais? 210. 210. Quem mais? 330. Professor, como que eu descubro quem é correspondente a quem? Então, vamos lá. Primeiro, no primeiro quadrante, a gente já sabe quem é o 60, pronto, ok? Agora, quando eu passo para cá, para o segundo quadrante, vou fazer de novo aqui. Quando eu passo para o segundo quadrante, eu tenho que saber uma técnica para encontrar. Tá 120. Mas percebeu que a altura não tem que dar 60? Como se fosse a altura, né? Essa curva. A distância tem que ser 60. Como que a gente poderia obter essa distância aqui? Basta pegar os 120. 180 menos o ângulo que ele tinha falado no outro. Exato, eu ia trocar o sinal. Basta pegar o valor de meia volta, aqui não é 180? Então, pega o maior. Menos o ângulo que eu tenho, 120. Então, se eu pegar o 180 menos 120, eu vou achar quanto? 60. Vê se ficou tranquilo aqui. Então, toda vez que você estiver no segundo quadrante, pega o valor de meia volta, tira do ângulo que você tem. 180 menos 120 dá quanto? 60. Funciona com qualquer um? Funciona. Faz com 135. 180 menos 135 dá quanto? 45. 180 menos 150 dá quanto? 130. Tudo bem? Agora eu quero que vocês pensem para mim o que fazer quando eu estou no outro quadrante. Qual que é ele? Terceiro quadrante. Como que eu posso obter essa questão de ângulos correspondentes? Aí. O 240, eu sei que ele é 60, porque está desenhado aqui, mas como que eu obtenho? 270 menos o ângulo que você já tinha. Basta fazer 180 isso. mais 60? Exato. Aí eu vou pegar o maior, que é o 270. Por que que é 270? Porque, olha, se até aqui é 90, com mais 90, 180, com mais 90, esse ponto aqui é 270. Tira o do terceiro quadrante, que é o 240. Deu certo isso? Tira só 30, e tinha que dar quanto? Agora vamos para a crítica em relação a isso. Se o que era a distância daqui até aqui, é só pegar o maior menos o anterior, que é menor. Quem que é o maior aqui? 240. Tira quanto? 180. 180. Então, o correto seria 240, que é o ângulo que eu tenho, menos 180, que é o que eu tenho de orientação, que vai dar 60. Então, não pega o 270. Você fez isso aqui, você pegou o maior que é 180, tirou 120. 240, tira 180. Com essa ideia, como você poderia resolver a última aqui? Tem uma pergunta no chat, aí vocês fazem para mim. Como que a gente Aqui, pode resolver essa última aqui? você vai fazer o 360 menos os 300. Exato, porque 360 é o maior, né? Sim. Só deletar isso aqui. Dá para você também falar que isso daí é sempre em relação ao mesmo eixo. Exato. Porque Eu gostaria que você estivesse chegando nessa conclusão. Mas percebeu que é tudo 60? Então, analisem agora, acrescentem e tem pergunta no chat, pode falar. Então, é por isso que ele falou que o 120, ele é a mesma coisa que o de 60. Ah, sim, entendeu. Achei que tinha alguma pergunta aqui. Tá, mas tem só um detalhe que eu tenho que comentar com vocês. Mas me falem se entendeu até aqui. Eu estou improvisando isso. Tá claro? Ô, professor, Ah, muda o sinal conforme muda de muda. quadrante? Muda o sinal. Porque aqui a gente está mexendo com quem no início? Com o seno, não é? O que eu quero mostrar para vocês é que se ele não quisesse o seno, se ele quisesse quem? Cosseno. O cosseno. Agora que eu vou falar de sinal, mas para falar do sinal, eu preciso que vocês entendam bem isso aqui. Ficou claro? Percebeu que eu falei para vocês antes que o ângulo de 30, 45, 60, você tem que saber os valores.
não vai ser fornecido. Por que eu tenho que saber? Porque se eu sei 30, 45 e 60, eu sei 120, 135, 150, 210, 225, 240, 300, 315, 330. Eu vou saber todos esses. Tudo bem? Porque eles são correspondentes. A ideia do 120 e 60 ficou clara agora? Sim. Do 240 a 60 ficou claro? Ficou. Mas um Agora é triângulo o retângulo não detalhe mais conseguiria ter. interessante. Oi? Um triângulo retângulo não conseguiria ter 120 Não, por isso que o graus triângulo no retângulo batente. é restrito só a 90 graus, que é o maior ângulo que ele pode ter. Porque se eu tenho um de 90, não, pode ter mais, né? Que é o 120. Mas o 120 que ele citou lá, ele não é triângulo retângulo, é? Não, não tem como. Exato. Entendeu o problema? Ele é um triângulo. Alguém sabe o nome dele? Escaleno. É obtusão, né? Obtusângulo. Aí já não é o triângulo retângulo. E essa trigonometria que a gente aprendeu, ela é aplicada onde? No triângulo retângulo. Aí eu preciso recorrer ao ciclo completo para reduzir até 90 graus. Percebeu que eu tenho que ficar reduzido ao primeiro quadrante? E aí você entende que o 120 corresponde a quem? A 60. Aí você consegue calcular. Outra observação importante. Seno. Quando eu estou no triângulo, eu consigo saber que o seno é eu dividir o cateto oposto pela hipotenusa. Quando eu estou com um ângulo maior ou igual a 120, tem isso? Não tem. Então, eu preciso que vocês enxerguem quem é seno e quem é cosseno. Toda vez que eu estiver falando com vocês, em seno, vocês vão olhar aqui para mim, por favor. Deixa eu só escrever o nome. Seno. Aí. Vou colocar aqui bem em evidência para a gente. Toda vez que eu estiver falando em seno, é o eixo Y, tá? Ok? Combinado? Seno eu vou olhar no eixo vertical. Nesse caso aqui, o Y que eu tenho. Toda vez que eu estiver falando em cosseno, onde eu vou ter que olhar? Horizontal. Exato. Então, já tem mais uma observação agora. O cosseno está aqui. Deixa eu só mudar a cor. E puxar uma seta na horizontal. Até aqui, ok? Eu não preciso dessa bolinha mais. Está. Mas, professor, como que eu olho? Lembra que a gente está mexendo com 120? Então tá. O meu 120, ele está aqui, deixa eu pegar uma forma, e eu quero uma... Aqui, isso aqui resolve. Agora que eu estou mexendo aqui, vou deixar de azul, tá? Percebeu que a gente sempre tem o eixo horizontal como referência? Olha essa marcação que eu fiz, ela vai lá do eixo até onde está o ângulo, correto? Isso aqui é o seu seno. É aqui que você olha. Professor, e se fosse 240, onde eu olharia? Se fosse 240, o que você faria? Olharia ele aqui. Você entendeu? Professor, E a questão do sinal. O que você conclui com o sinal? Se eu estiver olhando essa parte, eu vou deixar ele de cor diferente só para a gente estar conversando. Se eu for olhar o de azul, onde o meu seno vai ser, lembra do eixo? Acima é positivo para Y, não é? E para baixo? negativo para Y. Negativo. Então, o meu seno, ele vai ser positivo para quem? Para o de 60 e para quem? 120. Mas na hora que chegar no 240 ou no 300, ele vai ser positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Essa é a observação. Mas olhando o seno. Então, a conclusão que ele tem aqui em cima é que o seno de 120, olha aqui a marcação, ele é a mesma coisa que o seno de quem? De 60. Se isso é verdade, então, agora me ajuda a pensar. Eu vou continuar com o seno, tá? Me dá o seno de 240
Já abro a pergunta. E o seno de, que ele falou aqui, de 300, né? Eu quero saber se ele é realmente o seno de 60. O seno de 240, ele é o seno de 60? Olha, o seno de 60 está para cima, o 240 está para Cima Ah, também. baixo. não, para. Ele é a mesma coisa? Não. Não, ele é do Seria mesmo o mesmo tamanho, ângulo. só que o sinal ele é Oposto, Invertido. oposto. negativo. Então, você vai concluir que o seno de 240, ele é menos o seno de 60. E o de 300? Ele é o de 60? Menos os... Exato. Ele é menos o de 60. E como você já sabe o valor do seno de 60, vocês vão me falar quanto que ele vale. Se alguém anotou, pode me falar. Quanto que é o seno de 60? Vamos lá. Seno de 60, quem vai ser ele? Raiz de 3 sobre? Eu vou voltar aqui e vou colocar que esse cara aqui, ele é quanto? Raiz de 3 sobre 2. E o de baixo, o 240? Ele é raiz de 3 sobre 2? Não, é negativo. É negativo, tem que colocar o negativo. E esse cara aqui embaixo, ele é raiz de 3 sobre 2? Não, é negativo. Então, você entendeu que se você souber o valor do 30, 45 e 60, você sabe muitos valores aqui. Você não resolveu. Pode perguntar. Olha, eu resolvi o do seno, porque a regra em triângulo só fala de seno. Mas se vocês quiserem que eu explore o cosseno agora, é rapidinho. Eu só mostro como que olha ele lá. Aí é com vocês. Alguma pergunta nisso aqui? No chat tem alguma coisa? Isso vale também. Isso também vale para o cosseno, não é? Vale, mas o cosseno não olha aqui. Então, vou mudar. Onde eu vou olhar o meu cosseno? O cosseno eu olho onde? No X. Então, eu vou virar. No cosseno, eu já vou olhar Ao contrário. ao contrário, isso, para cá. E quando você estudar o ciclo, você vai entender como que eu olho a secante, a cossecante, e para cá. A gente estava no de 60. Olha o cosseno, não vai ser do mesmo tamanho, o cosseno vai ser menor, né? Menor. Viu aqui? Já. Certo, então vamos lá. Olhando agora o cosseno. O cosseno está aqui. Onde o cosseno ele vai ser positivo? Qual quadrante? Vocês aprenderam o plano cartesiano. Quando vê x e y, ele vai ser positivo no primeiro, porque está para frente do zero, né? E do quarto, certo? E quando que ele vai ser negativo? Uhum. No segundo, que está para trás do zero, e no terceiro. Então, agora me ajudem com isso. Eu quero a mesma coisa que a gente fez em cima, só que eu quero ele com, não com seno, mas com cosseno. E aí, vamos ver se vocês entenderam bem isso. Deixa eu só colocar os outros. Olha que eu tenho o 240. E aqui é o 300. Tá. Me fala o cosseno de 120. Ele é o cosseno de 60? Ó, o 120 está aqui. 60 de lá. Mas o cosseno eu olho no X. Ele é a mesma coisa ou ele é negativo? É o oposto? É o oposto. Se o 60 está lá nesse quadrante, que eu estou no segundo, não é? Deixa eu ver se eu tenho sinais aqui. Eu acho que eu tinha sinal positivo e negativo. Só me dá um tempinho. Não está aqui, não está aqui. Eu jurava que eu tinha. Ele dentro de um quadradinho, não tem. Vou melhorar essas tabelinhas minhas aqui. Ah, tem sim. Eu que não estou achando. Tá, me fala para o meu X. O meu X aqui em cima, ele é positivo, não é? E o meu X aqui embaixo, ele é positivo, certo? Agora me fala o meu X aqui atrás, no segundo e no terceiro quadrante. Em ambos vão ser negativos. Exato, eu vou colocar isso lá para ficar claro, mais claro ainda. Tanto aqui em cima, quanto aqui embaixo, ele vai ser negativo. Tudo bem até aqui? Agora me fala o meu Y. Deixa esses sinais aqui. O meu Y aqui em cima, ele vai ser o quê?
Em cima vai ser positivo. Positivo nos dois, né? Tanto no primeiro quanto no segundo quadrante, não é isso? Isso. E como que ele vai ser nos dois últimos ali? Nos dois últimos. Negativo. Negativo. Então, isso é importante que eu saiba, porque eu vou ter que aplicar isso. Aqui ele vai ser negativo e aqui ele vai ser negativo. Então, se eu estiver falando aqui, por exemplo, o cosseno meu de 120. 120 está aqui, está do lado. A cosseno eu olho aqui no azul, né? O cosseno de 120 vai ser o quê? Negativo. O de 240 vai ser o quê? Negativo. E o de 300 vai ser o quê? Positivo. Agora, se eu estiver olhando o seno de 60 é positivo, o seno de 120 é positivo, o seno de 240 vai ser negativo, e o seno de 300 vai ser negativo. Me ajuda a completar aqui, então. O cosseno de 120 é cosseno de 60? Olha, 120, 60 e olha cosseno. É qual com qual? O 120, o cosseno de 120. Cosseno eu olho aqui, na horizontal. Vai ser ele, só que negativo. Exato, ele só que negativo. Agora, o cosseno de 240. 240 está aqui. O cosseno é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Você pode olhar o sinal do quadrante. É bem mais fácil. E o de 300? Ele é o quê? Positivo. Positivo. Eu não vou nem colocar. Se quiser colocar um mais, pode. Me dê valores. O cosseno de 60. Vai lá e olha. Dá para subir aqui. Aí. Cosseno de 60. Quanto que vale? Meio. Meio. Então, vem aqui. Aqui é meio. Aqui é meio. Aqui é meio. Tem que ajustar alguém? Tem. Tem. O de 120, ele é negativo. O de 240, ele é negativo. E o de 300 é positivo. E aí você consegue aumentar essa tabela muito, tá? Mas tem que se basear nessa etapa aqui. Sim. E Aí a tangente vai ser no primeiro quadrante positiva, no segundo negativa, no terceiro positiva e no quarto negativa, não é? é porque você vai aproveitar o joguinho de sinal dos dois. Só repete para mim, a tangente é positiva quando? No primeiro e no terceiro. terceiro. Por quê? Porque os sinais Você está negativos dividindo seno por ficam cosseno, positivos. né? Aham. Tá tranquilo, então. E ela vai ser negativa quando? No segundo? E terceiro. E quarto. Perfeito. Mas a ideia é a mesma. E vai ser a mesma para secante, para cossecante, tá? Essa ideia de ângulo correspondente, ela ajuda muito. E é por isso que ele fez aquela jogada lá. Gente, e aí, ajudou? Bastante. Ajudou muito, Principalmente viu? quando a gente... Tá. E se eu não tenho essa ideia aqui, cara, você não consegue fazer depois, você vai bugar. Como você vai fazer a associação, né? Posso avançar ou querem conversar alguma coisa? Vamos fazer o seguinte, a gente assiste mais uma aula, tá? Depois a gente fala intervalo. Vocês querem fazer um intervalo agora? Acho que é melhor... Não, pera. Tem 3 vídeos. Vocês querem dar uma pausinha, porque foi muita coisa, e depois a gente volta? Vamos fazer uma pausa. Então, uma pausa. Pode ser agora mesmo. Tá, então a gente vai fazer uma pausa, eu vou ter que fechar o vídeo, que eu não consigo pausar ele aqui não. Depois eu abro outro, tá? Então, beleza, anota. Isso aqui vai para você. Ah, não vai. Vocês querem que eu mande essa folha que eu estou fazendo anotação para vocês? Pode, é bom. Tá bom, então não está tão organizado, mas eu vou mandar lá no grupo, tá? Então, um intervalinho de 15 minutos. 11h20, 11h20 a gente volta, ok? Beleza. Beleza, então. Vai lá, bom descanso, 11h20.